Bom dia, bom dia. Hoje é sábado, 5 de março de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Por que a Torre de Babel? O nosso texto de hoje se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 11 e o versículo 4, que nos diz: Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O livro de Gênesis nos traz a história do grande dilúvio que veio sobre a terra. Naqueles dias, a maldade do homem havia se multiplicado e Deus não mais consentiu com isso, e assim destruiu o mundo com o dilúvio. Após apenas Noé e sua família, 8 pessoas ao todo, se salvarem na arca, as águas baixaram e a arca pousou no Monte Ararat, onde fica hoje a atual Turquia. Foi lá que começa então a nossa história de hoje da Torre de Babel. Após Noé sair da arca com sua família, os anos se passaram e foram se multiplicando também a raça humana. E os homens pensaram, precisamos construir uma cidade, uma torre bem alta, para que, se porventura Deus resolva mandar água novamente para destruir o mundo, nós possamos subir e seremos salvos. Aqueles homens, liderados por Nimrod, o valente caçador, que foi o construtor da torre, decidiram então começar a grande obra. Como na região da Mesopotâmia, provável local onde a torre foi construída, não haviam pedras, portanto precisaram fazer tijolos de barro e queimá-los para a construção. No lugar do nosso conhecido cimento, eles usaram o betume para fazer a ligação dos tijolos e começaram a construir. A região da torre era a região de Sinear, ou Sinar, conforme algumas traduções. Era uma região muito fértil, árida e com muita água, e foi o local escolhido para a construção. Como a região do Ararat, onde a arca pousou, era uma região muito montanhosa, eles saíram dali e encontraram então a região de Sinear, onde construíram a Torre de Babel. Interessante notarmos que o plano original de Deus requeria que as pessoas se espalhassem pela face de toda a terra e cultivassem o solo. E a construção da Torre de Babel, de cidades, era uma oposição ao plano de Deus. O grande problema da Torre de Babel, segundo o Comentário Bíblico Adventista, volume 1, na página 278, era que a Torre de Babel representava dúvida em relação à palavra de Deus e desafio à sua vontade. Você vai lembrar que quando Noé saiu da arca, Deus mandou um arco-íris no céu, dizendo que não mais aconteceria a destruição do mundo por água. Essa foi a promessa de Deus. Mas agora os homens, contrariando a vontade de Deus, a palavra do Senhor, resolvem construir essa torre, desafiando assim a ordem de Deus, que não destruiria mais o mundo com água. Deus observava tudo o que estava acontecendo. E num dado momento que eles estavam com a construção bem avançada, Deus resolve intervir. Naquele momento, Deus usa uma maneira de confundi-los. Todos falavam uma única língua, um único idioma, dialeto. E agora Deus confunde, de forma que quando um pedia tijolo, o outro entendia que era betume. Quando pedia betume, entendia-se que era tijolo. E virou uma confusão e a obra não conseguia mais continuar. E aqui, para dar cabo a toda aquela teimosia daquelas pessoas, ele confunde a língua deles. Naquele momento, eles se dispersaram. Aqueles que entendiam o que o outro falava formavam grupos distintos, e assim deu origem a vários dialetos e idiomas que nós conhecemos hoje ao redor do globo terrestre. A Torre de Babel, que significa confusão, foi justamente quando Deus interviu e confundiu a língua daqueles homens. Deus havia dito que não mais destruiria o mundo com água, mas eles teimaram e fizeram o contrário, duvidando da palavra de Deus. Queriam construir uma cidade, uma torre, para exaltar o próprio nome. Precisamos aprender uma grande lição com essa história, que quando Deus diz alguma coisa, precisamos entender e aceitar e obedecer. O assim diz o Senhor deve ser a nossa regra de fé.
e a sua palavra nos traz verdades vindas da parte de Deus. Não precisamos duvidar. Quando Deus diz algo, precisamos crer, precisamos confiar e aceitar. Deus nos abençoe, nos dê um sábado feliz em sua presença. Quero orar com você. Querido Pai, ao ouvirmos essa história da Torre de Babel, que possamos aprender a Te ouvir, a Te obedecer, a confiar na Tua palavra. Jamais duvidarmos, jamais querermos contestar as Tuas ordens. Nos entregamos em Tuas mãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.